14 de setembro de 2025, começando o nosso encontro para o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já fizemos alguns estudos, se eu não estou enganado, esse é o terceiro estudo, ou quarto, agora não me lembro, depois eu vejo quando for salvar. E hoje vamos conversar capítulo 2, a partir do versículo 6. Iremos conversar hoje do versículo 6 ao versículo 16, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando aqui, o capítulo 2, nós temos uma fala de Paulo sustentando a ideia que o conhecimento humano é limitado e o conhecimento que vem do alto é ilimitado. Fazendo Paulo não uma comparação, mas uma observação que é preciso para o aprofundamento das coisas do alto, uma elevação ao alto, em busca dessas informações, não valendo-nos apenas de conhecimentos humanos. Seria Paulo nos falando da vaidade humana, né, da vaidade do conhecimento humano e do real conhecimento das coisas. Eu vou abaixar para pegar a caneta que caiu aqui. Pronto. Estamos em casa, então informalidade plena. Então aqui é a ideia que Paulo nos traz. E nos versículos que nós vamos conversar hoje, nós temos aqui Paulo falando sobre essa verdadeira sabedoria. E ele traz a inspiração do Espírito. A teologia acaba colocando o Espírito Santo, né, a exegese, digamos, o pensamento teológico. Na verdade, o texto paulino cita apenas a ideia do Espírito. Em que sentido? Né? A iluminação divina, a inspiração divina. Então, como na teologia tem-se a ideia de uma manifestação divina por uma característica da Trindade, então utilizam aqui, a exegese utiliza a ideia de Espírito Santo no título. Mas no contexto de Paulo, na fala de Paulo, ele deixa clara essa ideia do Espírito. A ideia trina, a ideia da Trindade, não é bem uma ideia do pensamento paulino. É uma ideia que tomou força no século IV, que vinha sendo defendida por diversos teólogos do cristianismo, por assim chamar, nascente, mas que não era aceita por outros teólogos também do cristianismo nascente. Então, nos escritos paulinos, nós não temos essa conotação, tá? Eu faço essa observação porque pode ser que nas Bíblias que vocês estão utilizando venha a divisão dos tópicos. E é comum aqui na divisão dos tópicos colocar o ensino do Espírito Santo, como se fosse um elemento da Trindade. Não é bem isso que se traz, mas não há dúvida que é, na fala paulina, o sentido daquela manifestação divina, né? Aquela manifestação divina. Podem dizer, mas lá no Pentecostes teve a descida do Espírito Santo. Essa expressão, descida do Espírito Santo, é uma expressão da teologia, é uma expressão da exegese, e não a expressão do texto especificamente, no sentido primitivo da ideia. Houve ali a manifestação dos dons espirituais, e Paulo vai citá-los aqui na primeira carta aos Coríntios, em especial lá no capítulo 12. Nós estamos no 2 ainda.
Quando chegarmos lá no 12, nós conversaremos melhor sobre isso. Então vamos ao texto para nós conversarmos sobre eles. As letrinhas, ou elas estão diminuindo, ou minha vista está ficando mais fraca um pouco. Eu estou precisando de um auxílio aqui para poder ler o texto que está aqui conosco. Versículo 6, capítulo 2. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos. Deixa eu só fazer um grifo aqui que eu não tinha feito. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma profecia de Isaías, essa frase aqui é do profeta Isaías. Mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a fala do apóstolo Paulo, esse é o ponto que ele aqui nos traz sobre a ideia da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Aqui é interessante, quem está lendo o texto, Paulo utiliza muito a palavra espírito, ora com E maiúsculo, ora com E minúsculo. Todas as vezes que Paulo se refere à inspiração do alto, ele utiliza a palavra espírito com E maiúsculo. Quando ele se refere ao conhecimento humano, ele utiliza a palavra espírito com E minúsculo. É importante distinguirmos isto no texto. Vejamos, por exemplo, aqui, ele diz assim, porque qual dos homens, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão do seu próprio espírito que nele está? Aqui espírito está com E minúsculo. Porque ele fala do próprio conhecimento humano. Aí ele diz, assim as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Então é interessante, é importante que percebamos esse jogo de maiúsculo a minúsculo, de letra maiúscula e minúscula, quando Paulo trata do Espírito. Então aqui, resumidamente, Paulo está nos falando que a sabedoria verdadeira,
ela transcende as coisas materiais. Ele não está desprezando o conhecimento humano. Não. Paulo não está desprezando o conhecimento humano. Ele está dizendo que é preciso transcender o limite da materialidade. E é interessante, ou é fácil entender isso, porque Paulo, nós já estudamos a carta dele aos Romanos. Paulo, ele se fundamenta na ideia da vida do outro mundo, da vida depois da vida material. Ele enaltece o sacrifício da cruz justamente pelo ressurgimento de Jesus depois da morte, depois da crucifixão. Então, quando Paulo fala da transcendência, ele fala para que nós tenhamos uma ideia que a vida é muito mais do que o espaço, o interregno entre o berço e o túmulo. Então, isso é que ele fala da sabedoria que vem de Deus. É isso que ele coloca na comparação da sabedoria dos homens e da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E é nesse sentido que Paulo utiliza, então, o espírito para a inteligência humana, o conhecimento humano, com E minúsculo, e o espírito, com E maiúsculo, para nos falar da transcendência. E a transcendência é um ensinamento, é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então é isso que, resumidamente, é o que está nesse conjunto de versículos do 6 ao 16, desse capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas vamos conversar um pouco agora mais detalhadamente sobre esses elementos que Paulo coloca aqui na carta. Vejamos. Ele começa o conjunto do raciocínio com uma conjunção adversativa, né? Ele vem falando do caráter da sua própria pregação, que ele busca o conhecimento de Deus, e ele encerra o raciocínio anterior dizendo que a vossa fé não se apoie, para que nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então ele dá uma respirada e começa um novo raciocínio no versículo 6. E começa com a conjunção adversativa. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Porém, a sabedoria desse século, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos. Aqui ele se refere ao conhecimento daqueles que pregavam ao Senhor, né? E aqui eu vou usar o termo Senhor, porque essa é a ideia, é o termo utilizado pelos judeus naquela época, porque a ideia de Deus, o termo Deus, não designava Deus. O Deus designado era chamado o Senhor. Então, por isso que eles dizem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse o Senhor é o nome, digamos, designativo, para não dar um nome a Deus, já que o nome de Deus é impronunciável. Então, referiam-se como Senhor. A expressão hebraica El, daí a expressão El Shaddai, né, o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui Paulo vem com essa lógica. Então ele vai trazer o seguinte, sabedoria desse século. É uma expressão interessante. Quando nós olhamos, ele diz, não porém a sabedoria deste século, nós podemos entender que a sabedoria é uma construção. O conhecimento é uma construção. Nós vamos desenvolvendo o conhecimento.
e vamos evoluindo no conhecimento. O conhecimento pleno, ele não é dado. A potencialidade do aprendizado todos nós temos. E aí nós temos períodos em que o conhecimento, digamos, se consolida. Mas não quer dizer que se chegou ao ápice desse conhecimento. Tanto que nós veremos depois, no capítulo 3, Paulo falando, chamando aqueles que o assistiam, o ouviam como crianças em Cristo. Ele fala, eu dei o leite e não o alimento sólido. Ele está mostrando que tudo tem um tempo certo para ser ensinado. Que o ensino ele não pode ir além da capacidade, digamos, de recebimento, de compreensão daquele que busca. Ou seja, o conhecimento ele não vai além da capacidade intelectiva. E é lógico entender isso, porque só se retém no nível da capacidade intelectiva. Então, aqui, quando Paulo usa a expressão que ele expunha a sabedoria de Deus, mas ele disse, porém não a sabedoria desse século. A sabedoria do século paulino. O século paulino é o século em que havia digamos que a maior força, até por volta dos anos 70, a maior força do pensamento judaico. Por que eu digo até os anos 70? Porque no ano 70 houve a destruição do templo, a destruição, de certa forma, de boa parte de Jerusalém. E os judeus foram dispersos pelo mundo. A invasão romana, dadas as constantes revoltas dos judeus, a invasão romana acabou criando o que nós chamamos de diáspora, né? A segunda diáspora, quando então os judeus perdem a sua terra. E ali, vejam, diminui um pouco a força do conhecimento, porque, embora se manteve o senso de nação por milênio, quase 2 milênios, se manteve o senso de nação, mas a conversão, o estar em um mesmo lugar, a força do templo diminuiu com a própria destruição dele. Então nós tivemos essa dispersão do povo judeu lá no ano 70, e o Estado de Israel atual só lá em 1948, né, que então houve essa digamos, recriação. Então, por isso que a gente diz que o século ao qual Paulo se refere é aquele período efervescente em que o conhecimento, digamos, a força do pensamento religioso dos fariseus era muito grande, né? Dos saduceus era muito grande, porque esses dois grupos religiosos, fariseus e saduceus, é que coordenavam todo o pensamento, digamos, do conhecimento da época, do conhecimento que Paulo chamou desse século. Os fariseus e judeus, e saduceus, é interessante porque eram partidos políticos, religiosos, porque era uma teocracia. Então, os grupos religiosos eram grupos políticos, como os nazireus, os zelotes, os essênios, de certa forma, galileus, de certa forma, fariseus, saduceus, eram grupos políticos. E o farisaísmo, fariseu, quer dizer, separado, né, vem da palavra judaica, hebraica, separado, quer dizer que era um grupo que se separou para dizer que eles eram os verdadeiros judeus. Eles defendiam a lei mosaica escrita e defendiam a tradição, a lei oral, a tradição oral.
e criam num julgamento, num juízo eterno, num julgamento, numa escatologia, em que as almas seriam julgadas e depois separadas entre boas e más, haveria a ressurreição na carne, e eles guardavam muito fortemente essa ideia. Os fariseus, os fariseus, os saduceus, presume que a palavra saduceu vem de Sadoc, um pensador, um sábio, um rabi. Os saduceus, por outro lado, eles eram, por assim dizer, um tanto mais materialistas. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na vida após a morte, na forma que os fariseus entendiam. E os saduceus não aceitavam a tradição oral. Os saduceus só aceitavam a lei escrita. Podemos dizer, na linguagem jurídica, que os saduceus eram os positivistas, né? Era o chamado direito positivado. Os saduceus é que defendiam esse direito positivado. Só a Torá interessava. A tradição oral, não. E os saduceus eram a casta sacerdotal. Via de regra, salvo talvez pouquíssimas vezes, ou se é que teve, os saduceus é que coordenavam o templo. Normalmente, o sumo sacerdote era um saduceu. Por isso, nós vemos na fala, na história de Jesus, sempre ali um debate, o fariseu querendo jogar Jesus em anátema, comparando a um saduceu, e um saduceu querendo jogar Jesus em anátema, comparando a um fariseu, e vezes se vangloriando, porque Jesus havia calado um saduceu, ou um saduceu se vangloriando porque Jesus havia calado um fariseu. Então eram partidos, escolas religiosas, não diria antagônicas, mas conflitantes. E então, por isso que essa expressão que Paulo utiliza aqui na carta, sabedoria deste século, é significativa a expressão. É importante essa expressão. Porque ele está dizendo a sabedoria desse século, desse reducionismo conceitual, dessa ideia farisaica que só as obras da lei salvariam as pessoas, justificariam as pessoas. É a chamada salvação pelas obras, mas não é obra no sentido caritativo, como o apóstolo Tiago traz na sua carta. São obras advindas dos textos da lei. E aí, então, os fariseus defendiam fortemente isso. Os saduceus, nem tanto. Então, essa era a chamada sabedoria deste século, que Paulo aqui coloca, né? Por isso é interessante essa expressão, sabedoria desse século, porque vejam, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Vou até grifar aqui, experimentados. Quem eram os experimentados? Os grupos religiosos, principalmente fariseus, que diziam conhecer a lei, viver a lei e obrigar a vivência da lei. É interessante, é importante separar esses dois grupos, fariseu e saduceu. É bom separar, né? Porque quando se fala farisaísmo, está se falando de um cerceamento, de um grupo reservado, entre aspas, que se via melhor, que estabelecia as obras da lei, que exigia o cumprimento da lei, que aceitava a lei e os profetas e a sabedoria oral, ou seja, a lei oral, a tradição oral. Os saduceus, por outro lado, eram a casta sacerdotal, que repudiava esses pensamentos farisaicos. Repudiava os pensamentos farisaicos da ressurreição, repudiava o pensamento farisaico da vida após a morte, repudiava o pensamento farisaico da tradição oral. Eram positivados,
só o que estava escrito que valia, ou seja, só a Torá é que valia. Então, por isso, Paulo utiliza esses dois pontos, Paulo utiliza esses dois contrapontos, fariseu e saduceu, e vai chamar isso de sabedoria deste século, ou seja, do período dele. Qual sabedoria desse século? A sabedoria dos homens que não entravam em um acordo. Então, por isso é importante entendermos essa expressão do versículo 6, sabedoria deste século. E de tempos em tempos nós temos essa sabedoria desse século. Como assim? Se nós olharmos o século XVIII, por exemplo, os anos 1700, nós vamos chamar de período iluminista, porque diziam que era o século das luzes. Luzes em que sentido? Da inteligência. Era o século das grandes ideias, das novas ideias. E eles, os iluministas, é que se identificaram. Eles se auto-valorizaram. Eles é que fizeram aquela divisão na história, chamada história antiga, medieval, moderna, porque moderna era deles. E depois, nessa lógica, passou, e o moderno continua, passou a se chamar contemporânea, e essa contemporânea nunca vai deixar de existir, porque contemporânea é sempre o tempo presente. Mas ali dividiram, e entenderam que a história antiga era aquela história antes do conhecimento formal, do conhecimento codificado, antes até do elemento, digamos, filosófico, religioso. Depois eles tiram a ideia do antigo e trazem o medieval e colocam os iluministas como idade trevosa, em que o conhecimento não se desenvolveu, o que não é correto, o que é uma falácia, pois houve grande desenvolvimento do pensamento, inclusive filosófico-científico, na Idade Média. Mas eles assim chamaram. E quando chegou até eles então estabeleceram a ideia de modernidade, idade moderna. E criaram marcos. Pegaram a idade antiga e foi até o ano 476. Ou seja, do início até 476. O que eles puseram 476? Queda do Império Romano. É como se o mundo ficasse sem uma cabeça. Depois, a Idade Média, eles colocaram de 476 a 1453. 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Romano do Oriente. Depois criaram a Idade Moderna, que era de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. E o auge desse pensamento era lá, a Revolução Francesa. E depois vieram outros estudiosos, outros historiadores, e criaram a chamada Idade Contemporânea, que começa lá na 1789 e vai até os dias atuais, e vem até os dias atuais. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa divisão é como se estivesse colocando sabedorias em cada período. A Idade Média é uma sabedoria obnubilada, a Idade Moderna, a sabedoria das luzes. Então, se nós observarmos, a época, né, do século XVIII, século XIX, era a ideia mais materialista, era a ideia mais homocêntrica, no sentido do homem ser o centro, né? O homo do grego, né? O homem, o centro, né? O homocentrismo, porque a Idade Média era o Deus, teocentrismo. Então ali havia todo esse conjunto de ideias para dizer, olha, estamos no século das luzes. O pensamento positivista do século XIX,
né, no bojo desse pensamento surge a ideia espírita, não que ela fosse positivista, não isso, mas é importante entender a chamada, então, expressão sabedoria desse século. Então, Paulo faz essa crítica. E a crítica que ele faz é justamente para mostrar essa falta de diálogo, essa falta de convergência entre os dois principais elementos do pensamento religioso dos hebreus, os saduceus, os fariseus. E ele diz assim, que também não era a sabedoria dos poderosos. Quais poderosos? Nós temos que lembrar que, à época de Paulo, havia o domínio romano, que trazia uma filosofia. O pensamento no paulino, na época paulina, era greco-romano. Um pensamento greco-romano. A sabedoria grega, tanto que a própria carta de Paulo aos Coríntios é escrita em grego, e ele falava com povos gregos, ou seja, os coríntios, eram a região de Corinto, sul da Grécia. Então aqui ele está falando para os dois elementos, a sabedoria deste século e a sabedoria dos poderosos. E ele diz então que essa sabedoria reduz a nada. Ela reduz a nada. Por que a nada? Vamos voltar à epistemologia paulina. Reduz a nada, porque para Paulo a vida precisava ser olhada transcendendo a morte. Por isso lá aos Hebreus ele vai falar, né, na carta aos Hebreus, onde está, ó morte, o teu grilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a ideia paulina é dizer, olha, se entendermos que a vida é mais, que ela continua depois do túmulo, aí nós teremos a sabedoria do Espírito Divino e não a sabedoria dos homens. Porque o que adianta termos uma ética pautada numa vida que começa no berço e termina no túmulo se a vida não é assim? Se a vida não termina no túmulo, na ideia paulina, e não começa no berço, segundo a ideia da pré-existência. Então, é essa crítica que Paulo faz. É essa crítica que Paulo aqui diz que esse tipo de sabedoria, que olha a vida como esse interregno, reduz a nada. É como dizemos aqui em Minas, isso e nada são as mesmas coisas, né? É o que a gente brinca aqui, usando um ditado, né? Um provérbio, um adágio. E aí ele diz o seguinte, mas, veio outra conjunção adversativa, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é mistério? Mysterium é aquilo que ainda não está revelado. É aquilo que ainda está, por assim dizer, um tanto escondido e que poderá ser, digamos, analisado, prescrutado. Poderá ser feito isso. Poderá ser perscrutado no momento certo. Então aqui ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Então o mistério, ele tem um espaço para ser desvendado, mas tem um momento para ser desvendado. Então ele vai dizer, falamos a sabedoria de Deus, não a dos homens, ou seja, transcende, e é em mistério outrora oculto. Outrora quer dizer, agora não vai ser mais oculto. No passado oculto. Outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, faz parte dos desígnios divinos chegar a um momento em que se desvela, tira o véu do mistério. Mas precisa ser no momento cognitivo para se compreender. Para se compreender. Então, é interessante perceber essa forma paulina de mostrar sabedoria humana, sabedoria que advém ou que vem do alto. E aí ele diz assim mais, sabedoria essa
que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Pode ser que poderosos de outros séculos tenham conhecido? Sim. Paulo, lembremos a carta aos Romanos, que nós já estudamos, Paulo se fundamentou muito a justificação na figura de Abraão. E Abraão não era daquele século. Não era daquele século. Então Abraão, ele era de um outro século e tinha sabedoria. E tinha sabedoria. E aí sim, ele era um poderoso. Poderoso não no sentido humano, poderoso porque tinha o entendimento das coisas de Deus. Aqui uma pergunta interessante agora que eu estou vendo. Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram aqui, eu faço pelo tablet aqui, e ele diminuiu o tamanho, ficaram as letrinhas pequenas, né? Eu falo que tudo tem que ter letra tamanho idoso, e aqui não tem. Então aqui eu estou vendo uma observação interessante. Nelson, ele diz assim, bom dia, se as cartas de Paulo são as mesmas para todos, por que tanta divergência nas interpretações? Por causa das questões do entendimento humano. E não só das cartas de Paulo. As falas de Jesus foram as mesmas para todos. E quantas divergências nós temos? O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma fala interessante. O capítulo, o texto tem por título, o capítulo, o Cristo Consolador. Então, o capítulo, né? E lá no texto chama o Advento do Espírito de Verdade. E esse texto, Advento do Espírito de Verdade, nesse texto ele diz assim, num dado momento, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha que interessante. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. O cristianismo é ponto de encontro, de convergência das verdades. Ele não é o depositório, né, das verdades. Todas as verdades se encontram. Pode-se ter a ideia no sentido de se encontram e estão lá, e de se encontram no sentido de convergência, de convergirem para lá. E aí ele diz, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E aí vem a resposta, Nelson, para isso. Por que tantas divergências? Por questões humanas. Pela vaidade humana, pela intelectualidade vazia humana, né? Aqui Damião diz, Paulo era do grupo religioso dos fariseus, sim, da tribo de Benjamim, né? E foi educado para o sinédrio. O sinédrio, a grande maioria do sinédrio, Damião, era fariseu, ou era farisaica. Agora, a direção do sinédrio, ou seja, o sumo sacerdote, era saduceu. Então, a casta sacerdotal eram saduceus. Mas a grande maioria dos juízes do sinédrio, podemos assim chamá-los, era fariseu. E Paulo tinha a origem, né, a sua tribo, né, de Benjamim, era uma tribo farisaica, sem dúvida nenhuma. E ele combatia o farisaísmo, embora tenha sido educado no seio do farisaísmo. Muito interessante. Deixa eu ver se tem outra observação aqui. Fernando Teles diz, né, e ainda diverge tantas pessoas pequenas. Na verdade, Fernando, eu entendo que as questões pequenas é que geram divergências, porque são mais fáceis de serem manuseadas. As questões profundas, a divergência dificilmente ocorre, porque até o entendimento sobre elas é difícil. Então, as pessoas, quem entende realmente, percebe que não há espaço para discussões, não há espaço para debates. Então, o debate, a discussão, a imposição de ideias sempre se dá na superficialidade da própria ideia. Quando se aprofunda na ideia, não se discute. Não há necessidade da discussão.
porque entende-se que tudo tem um momento para ser entendido, para ser percebido. Agora, quando se está na superficialidade, é complicado, porque surge a pseudo-sabedoria. Quando se sabe pouco e quando se sabe muito, não se discute. Agora, quando se sabe medianamente, é que vem a ideia da discussão. Então, digamos que a pouca ciência permite um silêncio. Digamos que muita ciência permite o silêncio. Média ciência, a discussão. Então, a pseudo-sabedoria, né, é que gera esses debates. A pseudo-sabedoria é que quer impor ideias. Jesus era sábio. Ele não impôs nada. Vejamos o que ele disse. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e diz, me siga. Aquele que quiser. Porque tudo tem um momento. É muito legal essa observação. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, a doutora Marlene coloca como fica a virtude da vossa geração, a atividade intelectual, obediência, resignação e a sabedoria desse século. Dentro da mesma lógica, doutora Marlene. Veja, quando é dito lá sobre a obediência e resignação, e diz que a virtude da geração, qual geração estava se referindo? Aquela geração iluminista, que começou lá no século XVIII e perpetuou, né, ou preponderou no século XIX, principalmente na segunda metade. Era a ideia do intelectualismo, era o conhecimento, né? O homem era a medida de todas as coisas, ou seja, não era mais um pensamento transcendente. Desde o pensamento cartesiano, da racionalidade cartesiana, passando pelo empirismo de Hume, né, jungiano, né, de David Hume, passando pelo materialismo de Hegel, né, Feuerbach, Marx, passando pelos pensamentos sociopolíticos, né, de Montesquieu, passando pela ironia filosófica de Voltaire, passando pelo aspecto socioconvivência de Rousseau, né, passando pelo positivismo de Auguste Comte, e depois inaugurando o século XX com a ideia da sociologia me fugiu o nome agora, que trabalhou com o fato social lá, me fugiu o nome dele agora. Depois do aniversário eu fiquei idoso júnior, agora estou esquecendo as coisas. Então, veja, todos eles trabalhavam com a ideia de sabedoria ser sinônimo de intelectualidade. Todos eles trabalhavam com essa ideia. A intelectualidade, a inteligência humana, né? A inteligência, Emile Durkheim, lembrei o nome, né? O pensamento sociológico de Emile Durkheim, lá do transição final do século XIX para o início do XX. Então, todos eles trabalhavam a ideia que atividade intelectual. Por isso, na mensagem, colocar que a virtude da vossa geração, ou seja, lá do final da segunda metade do século XIX, era atividade intelectual. Mas que a sabedoria não era só atividade intelectual. Aí vem a ideia da obediência e resignação, quando eles dizem, os benfeitores, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, ou seja, mostrando que a sabedoria seria dar uma inteligência ao coração e dar um sentimento ao cérebro. Seria um cérebro que sentia e um coração que pensava, vamos dizer assim. Essa seria a ideia, né, de uma sabedoria e não só de um conhecimento, né? Então, muito, muito legal, né, essa observação feita aqui. Muito legal, doutora Marlene, muito mesmo, né? Aqui, deixa eu ver, a Moura diz... explicou as dissonâncias, né? Ok. E ela pergunta, mas haverá outro caminho até chegar à alta sabedoria? Não, digamos que o caminho sempre existe. O caminhar é que depende das pessoas. O caminho, a sabedoria, digamos, o caminho da sabedoria, o para, o dar,
ele é sempre existente. Agora, o caminhar para a sabedoria depende das pessoas, do ritmo das pessoas, né? Então, sim, haverá outro caminho. O caminho sempre é o mesmo. Trabalhar sentimento, conhecimento, materialidade, transcendência. Tá. Agora, o caminhar depende da pessoa. E aqui o Elton diz: o apóstolo Paulo estudou em uma das 3 universidades gregas que existem no mundo antigo, tendo os professores de Atenas, de Alexandria, para Tarso, sendo formado por Gamaliel. É verdade isso? Por Gamaliel, sem dúvida, né? Paulo era um discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era um grande estudioso, né? Um grande estudioso da escola de Hilel. Nós tínhamos a escola de Shammai e a escola de Hilel. E Gamaliel vem da escola de Hilel, né? Uma escola mais tradicionalista, uma escola mais reflexiva, e Paulo foi um dos alunos de Gamaliel. A questão do conhecimento, de ter estudado digamos assim, nas universidades gregas, não necessariamente é ponto de consenso. Não é consenso, porque Paulo não tinha saído de Tarso enquanto não foi a Jerusalém. Então ali, essa informação dos professores atenienses e alexandrinos, ela já é um pouco não consenso. Agora, formado por Gamaliel, sem dúvida. Inclusive, Gamaliel foi um dos que, quando Paulo perseguia os cristãos, foi um dos que chamaram a atenção para Paulo. E há uma frase de Gamaliel muito forte, né? A respeito da perseguição que ele fazia às ideias, por assim chamá-las, cristãs. Não a época imediata da perseguição, eram chamadas de cristãs. E Gamaliel diz a Paulo o seguinte: Paulo, vê bem contra quem tu lutas. Vê bem contra quem tu lutas. Se essas coisas forem dos homens, acabarão por si. Se forem de Deus, ninguém as deterá. Então veja Gamaliel dizendo isso a Paulo. E isso é consenso. Agora, se formos ao livro Paulo e Estevão, aí já veremos mais. Já veremos Gamaliel estudando as chamadas anotações de Levi, que eram o Evangelho de Mateus, que os estudiosos, a exegese chama de protomateu, o Evangelho. Entende-se que esse Evangelho chamado protomateu, ele não existe, ele se perdeu. E o Mateus de hoje não é o protomateu da época. E se nós formos ao livro Paulo e Estevão, da autoria de Emmanuel, nós veremos ele dizendo que, além dessa expressão que Gamaliel diz a Paulo, ele também se propõe ao estudo e à reflexão. E quando ele se propõe ao estudo e à reflexão, ele se distancia das questões, digamos, farisaicas da política religiosa, e vai ter uma vida reflexiva. Então, isso já está no livro Paulo e Estevão, né? Então, creio que, não sei se respondeu, Elton, mas só para dar uma ideia do que, pela sua muito boa observação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Não, terminamos aqui. Então, sigamos aqui com o estudo, né? Estamos dentro do prazo. E aí, Paulo vai continuar dizendo, então, né, que se esses sábios, por assim dizer, entre aspas, da época, do século, tivessem entendido, tivessem conhecido a sabedoria do alto, eles não teriam crucificado ao Cristo. Aqui, então, ele se refere aos judeus. Ele se refere aos judeus. Ele se refere aos que condenaram o Cristo, romanos, judeus, tá? Mas mais especificamente aos judeus, quando ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, ele faz a crítica aos fariseus, saduceus naquela época, aos judeus daquela época. Ele faz essa crítica. E aí ele cita o profeta Isaías.
Porque Isaías, como Jeremias, como Malaquias, falaram muito de Jesus. E aí, então, ele cita o trecho que está lá no capítulo 64 do profeta Isaías, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa frase de Isaías, Jesus a utiliza de uma forma diferente. Percebam que quase sempre Jesus, quando explicava, ensinava, ele dizia o quê? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. E isso está dentro dessa fala do profeta Isaías. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso ele encerrava a parábola e dizia: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Ele está trazendo a profecia de Isaías. Jesus, Mateus é mestre nisso, no Evangelho de Mateus, por quê? A vida de Jesus, a forma das suas ações eram atreladas às profecias. Por isso Mateus sempre coloca, conforme escreveu o profeta, isso, conforme escreveu o profeta, aquilo. Então, é importante para a gente entender muitas frases de Jesus, para a gente entender muitos porquês das ações de Jesus, precisamos conhecer o Velho Testamento, precisamos conhecer os profetas, precisamos conhecer algumas situações do Êxodo. Quando, por exemplo, ele se refere à serpente de bronze levantada na haste lá por Moisés, ele se refere a ela para trabalhar com o sacrifício da cruz, o próprio Cristo. Ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. A serpente no deserto era uma imagem, uma escultura feita para que, quando as pessoas fossem picadas por uma cobra, se olhasse para aquela serpente que estava numa haste de bronze, a serpente de bronze numa haste, elas se curariam. Então Jesus faz a comparação, dizendo que ele na cruz também, se olhasse, entre aspas, para ele, também se curaria. Então é importante entender, conhecer o Velho Testamento para entender algumas falas de Jesus, alguns pontos das falas de Jesus. E aqui, uma delas é esse: ouvidos de ouvir e olhos de ver, né, que vai ao profeta Isaías. E aí Paulo então traz isso para dizer: olha, se vocês que se dizem sábios fossem realmente sábios, tivessem a sabedoria que vem do alto, vocês não teriam crucificado o que ele chamou de Senhor da Glória. E depois ele vai e diz assim, né? Ora, nós não temos recebido Espírito, é minúsculo, do mundo, e sim o Espírito, é maiúsculo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, está na natureza. As leis morais estão na natureza. É o que vemos lá a partir da questão 614 do Livro dos Espíritos. Das 614 a 919. Nós temos ali as chamadas leis morais. E deixando claro lá no início, na questão 614, que essas leis são de Deus e são para a nossa felicidade. Se nós olharmos a questão 614, lá do Livro dos Espíritos, nós veremos a pergunta: que se entende por lei natural? E eles respondem: a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que interessante. Quando dessa lei se afasta. Uma lei que segundo a questão 625, está escrita na nossa consciência. Questão 625, não, desculpa. Questão 621, desculpe-me. 625 é sobre Jesus. 625 é qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Veja Jesus. Na questão está mais perfeito, tipo mais perfeito. A 621 é onde está escrita a lei de Deus. Na consciência, foi a resposta. Porque não adianta ela estar num livro se não estiver grafada na consciência. Então, aqui Paulo diz: isso é gratuito, porque é da natureza.
E aí depois ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele diz, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse não pode entendê-las é interessante. Nós podemos ver uma fala de Jesus. Quando ele diz, graças te dou, Pai, ao Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelastes aos simples e humildes. Graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Por que essa ideia dos doutos? Da intelectualidade vazia, dessa intelectualidade vaidosa. Por isso Paulo fala que para esses, a ideia que vem de Deus, a sabedoria do alto, é loucura. Porque querem reduzir tudo a explicações materiais. Não entendem a transcendência. Não entendem a transcendência. E reduz tudo à ideia material. E aí ele diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque antes ele disse que elas se discernem espiritualmente. Porque não há como com visões humanas, materialistas, materiais, circunscritas à intelectualidade vazia, julgar coisas espirituais. E aí ele diz assim, pois quem conheceu, ele faz a pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Aí ele acrescenta, nós porém temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ou seja, os ensinos que Jesus nos trouxe podem nos instruir segundo a mente do Senhor, segundo a mente de Deus. Ou seja, os ensinos que Jesus nos trouxe são da mente divina, ou seja, são sabedoria do Espírito de Deus. É isso que eles querem dizer. O quão importante é a mensagem que o Cristo trouxe. A mensagem, que é o verbo encarnado, a mensagem. Então é isso que Paulo trabalha conosco nesses versículos 6 a 16 do capítulo 2. Na próxima semana, no próximo domingo, não, acho que domingo que vem nós não teremos o nosso estudo, porque eu estarei em viagem, estarei retornando de viagem. No próximo sábado eu tenho um agendamento de um estudo na cidade de Matão, no Centro Espírita O Clarim. E no domingo pela manhã eu estarei na estrada, vou estar no horário do nosso estudo. Então já adianto, não teremos o estudo no próximo domingo, né? Aliás, nos 2 próximos domingos, porque no próximo domingo, que seria acho que 21, salvo engano, estarei na estrada. E no outro domingo eu estarei também retornando de uma agenda em Aracaju. Então estarei pela manhã, né, retornando. Eu vou ver se consigo, talvez no domingo à noite, fazer o estudo que seria no domingo pela manhã, tanto no próximo como no outro. Eu aviso no decorrer da semana, tá certo? Então, encerramos por aqui e eu quero agradecer a vocês. Eu estou vendo aqui vários cumprimentos pelo meu aniversário ontem, né, pelo passar do meu aniversário, os meus 61 anos de idade aqui. Então agradeço a vocês que me cumprimentaram aqui, agradeço os que me cumprimentaram ao longo do dia, e estou recebendo cumprimentos hoje ainda. Então muito obrigado pelo carinho de vocês para comigo, muito obrigado pelos votos de bom ânimo, de felicidade, muito obrigado pelas orações que fizeram, né, pelo meu aniversário. Eu recebi uma mensagem dizendo, uma pessoa disse, o nosso culto do Evangelho de hoje foi direcionado, né, pedindo a Deus pelas suas bênçãos para você, me disseram assim. Então, muito obrigado mesmo por esse carinho, né? Eu sempre me sinto até constrangido pelo carinho, por não conseguir devolver na quantidade individualizada. Então eu devolvo na quantidade coletivizada, agradecendo a todos vocês
pelo carinho para comigo, pela paciência para comigo, né? E muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado. Aqui eu vejo vários parabéns, então muito obrigado mesmo, de coração, né? E vou organizar o nosso, essa semana, se eu consigo fazer o estudo no domingo à noite, em substituição ao domingo pela manhã, que não poderei fazer, tanto no próximo como no outro. Fiquem com Deus, até lá, e tenhamos todos nós uma excelente semana. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela cordialidade para comigo. Fiquem com Deus.